descobriu-se que o crime organizado já possui uma estrutura bem consolidada no Brasil, que alcança, inclusive, o judiciário. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Vamos falar de coisas importantes. Vamos falar sobre um relatório que está deixando o STF, inclusive, falando em coisas que incomodam, né? Vamos falar sobre o relatório que está deixando o STF incomodado. Relatório que está deixando o STF bem mais agitado do que o normal, com direito, inclusive, à ameaça aberta. Chegamos à fase das ameaças abertas. Eu me lembro quando as ameaças eram veladas. Por exemplo, quando o Barroso foi ao Congresso ameaçar os deputados, no caso sobre a aprovação da PEC do voto impresso. Lembro, por exemplo, quando os deputados receberam ligações sendo ameaçados de forma velada, no caso da confirmação ou não da prisão do Daniel Silveira. Eu lembro também da ameaça velada que os deputados sofriam na questão da anistia. Eram deputados, ameaças veladas. Mas nós chegamos na fase que o regime decidiu fazer ameaças abertas. Você com certeza ouviu falar sobre isso ontem, e por isso eu quero trazer esse assunto hoje para conversar com vocês. Bom, no dia 4 de novembro de 2025, diversos senadores solicitaram a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para, nas palavras da ementa, apurar a atuação e expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, investigando-se o modus operandi de cada qual, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região. Durante essa CPI aconteceu o que a gente já esperava. Descobriu-se que o crime organizado já possui uma estrutura bem consolidada no Brasil, que alcança, inclusive, o judiciário. Ora, se eu quero manter o meu esquema em pleno funcionamento e protegido no Brasil, eu tenho que ter algum controle sobre o lugar onde ninguém vai poder me controlar, mas onde, ao mesmo tempo, eu posso controlar a todo mundo. E esse lugar, no Brasil, hoje, é o superpoder da República, o Poder Judiciário, inclusive na figura do Supremo Tribunal Federal. E por que eu estou falando disso? Entendam, a CPI tinha validade para o funcionamento até o dia 14 de abril de 2026, ou seja, ontem. Na conclusão da CPI foi produzido um relatório que mostra indícios extremamente sólidos de que o crime vinha de quem tecnicamente deveria combatê-lo. A CPI, durante a trajetória dela, sofreu várias tentativas de esvaziamento da sua função, justamente para que não chegasse em quem realmente comandava. Coisas como a não prorrogação do prazo, a limitação de aprofundamento de alguns eixos e, sobretudo, decisões do próprio STF que, na visão da CPI, esvaziavam os seus poderes investigatórios. No relatório, eles lembraram o caso, e relembraram o caso, que envolveu a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Marit Participações S.A., ligada ao Dias Toffoli, que, por sua vez, foi blindado pelo Gilmar Mendes quando ele anulou a decisão da CPI que havia autorizado a medida. Num outro texto do relatório, a CPI relembra que, como não é possível que o crime organizado prospere sem a omissão do Estado, e como no Brasil de hoje o próprio Estado já foi corrompido e aparelhado de maneira a garantir a atuação criminosa dessas organizações sem nenhum tipo de perturbação, pelo contrário, geralmente quem é punido é quem tenta combater as organizações criminosas. Infelizmente, isso resume o estado das coisas no Brasil. Nós chegamos a um ponto em que uma comissão parlamentar de inquérito pede um indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República por envolvimento com crime organizado. Chegamos a esse ponto. E aí você pode perguntar, até é legítimo perguntar, quem são e por que essas pessoas
foram colocadas no relatório da CPI do crime organizado. E para ficar mais fácil de entender, eu sempre gosto de organizar as coisas, então eu vou organizar aqui um por um. Pessoas que a CPI diz que deveriam ser indiciadas. Primeiro, Dias Toffoli, ministro do STF, ex-advogado do PT. A CPI diz que elencou muita coisa contra ele. A gente tem a transação financeira da empresa do Toffoli com o Fundo Arlim, identificado pela PF como um dos principais operadores do esquema criminoso investigado pela CPI. Nós temos a viagem dele ao Peru com o advogado do Banco Master no mesmo dia em que foi sorteado para relatar o caso. A CPI chama também a atenção para a manutenção dos negócios com investigados sem que ele tenha se declarado suspeito de julgá-los. A imposição, lembra disso? Do sigilo máximo sobre o processo em que ele próprio tinha interesse financeiro. A interferência na condução técnica das investigações, escolhendo os peritos e restringindo as investigações da Polícia Federal. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. A missão dele de blindagem processual ao Daniel Vorcaro e várias outras condutas que nós temos conhecimento e hoje constaram neste relatório da CPI. O segundo indiciado foi o Alexandre de Moraes. E as razões são parecidas. A relação financeira dele com do escritório da Viviane, que é do Alexandre, já falamos aqui, com o Vorcaro, o contrato de propina de 129 milhões de reais, a falta de justificativa de um contrato desse valor em relação aos serviços que de fato foram prestados, a tentativa de punir os agentes públicos que ele achou que pudessem estar envolvidos na revelação do caso, as comunicações dele com Daniel Vorcaro no contexto da prisão cautelar, a interlocução junto ao Master durante o processo regulatório sobre o qual a esposa assessorava o banco, o uso do aparato jurisdicional para perseguir quem revelou o conflito de interesse e várias outras questões. Não sei se o relatório da CPI, não vi, tratou de degustação de whisky Macallan, de suruba com modelos em festa em Londres, sei lá o quê, não sei se isso não vi essa parte. Mas tudo isso está comprovado e é de conhecimento público. Fechando a tríade do STF, a gente tem esse que hoje é o maior bandido da República junto com o Alexandre, que é o Gilmar Mendes, cujas condutas apuradas incluem a suspensão da quebra de sigilo da Marit e do Arlim, manobras processuais para desviar o caso do seu relator natural, incompatibilidade das suas condutas com a dignidade do cargo e por aí vai. E claro, não podia faltar esse vagabundo, que é o apóstata Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que, segundo a CPI, dentre outras coisas, foi patentemente decidioso no cumprimento das suas atribuições e, portanto, cometeu crime de responsabilidade, sendo inerte e omisso quanto às investigações que possuíam, sim, elementos suficientes para que fossem iniciadas contra pessoas como o Alexandre, a Viviane e o próprio Dias Toffoli. Quem os blindou foi Paulo Gonet e, por isso, o relatório pediu o seu próprio indiciamento. E tudo isso foi amplamente documentado, não tem nada no relatório que seja opinião de fulano ou beltrano. Cada conduta descrita nesse relatório da CPI do crime organizado para justificar o indiciamento dessas pessoas, de fato, ocorreu, são conhecidas por vocês. E por isso que se pede o indiciamento deles no texto. Diante disso, o que acontece? O sistema não vai ficar calado vendo uma coisa dessa. E aí o governo Lula e o Supremo perceberam que isso daria problema e acionaram todos os agentes possíveis para que esse relatório não fosse aprovado. Por isso, o governo Lula fez uma manobra para trocar vários membros da CPI do crime organizado, o que ocasionou na retirada de 3 senadores que votariam a favor do relatório e entrando no lugar deles outros 3 orientados a dar voto ao contrário. Isso é uma putaria em CPI, isso tem que acabar. Né? Isso tem que acabar. Você não pode, debaixo de pressão governamental sobre os líderes dos blocos partidários, que são quem indicam os membros da CPI, você ficar fazendo troca-troca de membros da CPI. Essa porra tem que acabar. Os membros da CPI são os membros da CPI. Se você não é membro, não é membro. Escolheu no início, não pode ter um membro coringa que você muda a cada votação. E é o que acontece o tempo inteiro. E não foi só a pressão governamental, mas também pressão por parte dos próprios indiciados.
Pressão, que eu quero dizer aqui, é ameaça. Vejam, por exemplo, o que disse o próprio Dias Toffoli sobre o relatório da CPI. Bota o vídeo aí, Bruno, o Gabriel. Relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar não só em sanções em outras áreas, e a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Porque tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Olha aquela palavrinha que o pessoal adora usar, atacar as instituições. Né? O truque semântico de substituir, no caso, nem críticas, atribuição de crime a ataque às instituições. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.